Agradecer ao Mauro Saraiva, a equipe do Minas. Estou aqui com o Felipe Barbosa. Eu sou o Júlio Martins, curador da exposição. A gente previu essa até junto com o pessoal, como uma ação educativa, previu assim junto com a equipe daqui. Você tem sido, desde os anos 2000, pelo menos, né, um artista assim, muito dedicado a investigar uma inteligência formal, né, que tem as suas heranças lá também no neoconcretismo e tudo mais, mas nos objetos mais assim suspeitos, cotidianos, ordinários, né? Então, no começo mesmo dos anos 2000, eu chamo de pinturas, né? Mas esses trabalhos com os gomos de futebol, eles chamavam atenção muito por isso, né? Um grande impacto visual, uma inteligência assim, né? Formal, né? Uma inteligência, uma mão construtiva, quer dizer, uma preocupação com a composição disso, mas também um interesse no que essas matérias significam, né? O que elas são capazes de repor assim, de uma energia do popular, de uma cultura que é disseminada, né? No Brasil faltam muitos marcos de sociedade, civilização, mas o futebol certamente é o principal deles, né? Todos são envolvidos de alguma maneira e tal. Então já tem uma carga de significado prévio nessa matéria. E ela é comum, ela é acessível a todas as pessoas, né? Independente de estar mais ligado no circuito artístico ou não, assim, né? Então, aliar essas duas inteligências me parece, assim, um desafio dos mais importantes e, assim, relevantes para a gente pensar a nossa cultura e tudo mais. Mas também a maneira como que você faz isso, né? Do lúdico ao engenhoso, também sempre me chamou muita atenção. Falo no texto também que tem um certo humor intelectual, né? Que eu acho que também é fruto dessa fricção dessas duas coisas, quer dizer, uma engenhosidade, um sentido projetivo, assim, né? Que reconhece ordem nas coisas, mas também uma sensibilidade enorme, um certo humor, assim, de riso de canto de boca, um humor do champiano, assim, por que não, né? Na construção dos seus trabalhos, assim. Com essas chaves, assim, eu acho que é uma boa entrada para a gente começar a conversar. Pensou esse projeto, o Minas, por ter acolhido o nosso projeto também. E para mim também é novidade esse recorte específico no meu trabalho e, como o Júlio falou, de alguma maneira ele foi pensado um pouco como site específico, né? Ao longo de, sei lá, eu devo ter uns 20 e tantos anos de trabalho contínuo, alguns são próximos, já acompanham o tempo. E, como o Júlio falou, meu interesse são por objetos do mundo. E esses objetos aqui reunidos, né, que são elementos, né, ferramentas, equipamentos, ideias sobre o esporte e sobre os jogos, são coisas que, de alguma maneira, foram inseridas dentro do meu trabalho ao longo desse tempo. Aqui a gente tem um trabalho de 2004 a 2024, exatamente que a ideia é ser esse recorte que pegasse e principalmente dialogasse com o tipo de público que frequenta esse espaço. O fato de usar elementos cotidianos contaminados pela nossa experiência pessoal e mundana, por que não, fazem com que cada visitante, cada espectador tenha uma relação pessoal com aqueles trabalhos e poder provocar essa leitura, né? Num lugar que eu sei que boa parte dos frequentadores habituais tem essa relação com o esporte, com alguma das categorias esportivas, para mim também é muito enriquecedor, porque eu sei que a leitura dessas pessoas vão ser totalmente pessoais, íntimas, e elas criam uma relação pessoal, íntima e única, uma experiência única para cada pessoa que está vendo o trabalho. É um pouco, apesar desses elementos estarem no mundo, né? O interesse que surge antes do esporte, na verdade, é a lógica, a organização, o jogo. O jogo pode ser, como o Júlio falou, um jogo de significados, que tem humor, um jogo de tensões que criam, que se constrói, mas também um jogo que você se relaciona com as regras. E eu acho que o esporte também tem assim como a arte, há uma construção de regras que são absolutamente abstratas, né? Porque que
são 11 jogadores e não 12 no futebol, né? São parâmetros que nós humanos criamos para realizar determinadas tarefas, assim como a arte não fisiológicas, são atividades essencialmente humanas, mas são atividades transcendentes, que tem diversos paralelos, tanto para o bem quanto para o mal. Se eu for pensar no sistema econômico do esporte, principalmente materializado no futebol masculino, são uma esfera econômica difícil de entender, assim como tão quanto absurdo e abstrato o valor de uma obra de arte acima de vários milhões de dólares. São coisas que também têm alguns paralelos, esse no caso eu acho perverso. Mas eu fico pensando também nesse paralelo do esporte na infância, na formação do indivíduo. E assim como a arte, né? Na escola a gente tem atividade de arte, tem atividade esportiva que não estão relacionadas à produtividade capitalista, né? De todas as outras matérias que a gente aprende na escola. Então, essa relação, essa proximidade também foi sendo percebida e apurada ao longo desses anos todos, porque inicialmente meu interesse e da forma como começou a tocar o futebol particularmente foi um interesse puro e cartesiano sobre a geometria que construía a bola de futebol. E também a minha própria formação acadêmica de escola de belas artes, formado em pintura. Eu compartilho isso proximamente, né, com os colegas de escola, enfim, trabalho. O meu interesse pelo espaço, né, pela questão do espaço moderno, do espaço do concretismo, do neoconcretismo. A gente falou que tem uma filiação muito mais a essa geometria contaminada pelo mundo, geometria contaminada pelo corpo, uma geometria tropical, latina, brasileira, carioca. São coisas que, de alguma maneira, vão sendo incorporadas ao trabalho, né? Me interessa essa relação pessoal e íntima de cada espectador com a obra. Por isso, muitas vezes, vocês vão perceber que os elementos iniciais são elementos que eu propositalmente vou colecionando raquetes usadas, vou conseguindo, algumas bolas já são usadas. Me interessa também que os objetos carreguem, de alguma maneira, uma história em si, que tenham um elemento assim, de ter sido usado, de ter sido torcido. E essa memória, ela, de alguma maneira, ela vai sugerir a forma final dos trabalhos. A gente, se a gente for pontuar cada obra, todas elas criam, jogam um pouco com a ideia das próprias regras do jogo, com os próprios elementos que constituem o trabalho, uma memória do movimento, uma discussão sobre a própria espacialidade do esporte, então, e as implicações, né, sociais e poéticas desses elementos. A bola de futebol que a gente conhece clássica, ela tem 32 lados, são 20 hexágonos e 12 pentágonos. Essa é uma forma que, na verdade, ela é uma mistura de duas formas geométricas básicas, dos 5 sólidos platônicos, que é uma mistura, como se fossem 2 sólidos, um icosaedro e um dodecaedro se misturassem e formam essa forma que se chama icosa truncada. Essas formas já foram, né, estudadas desde antes da Renascença. Tem um desenho do Da Vinci, que é exatamente uma bola de futebol, não é uma bola de futebol, é uma icosa truncada. E aqui, de alguma maneira, assim, a ideia inicial e que se mistura com os trabalhos era transformar um espaço tridimensional num espaço bidimensional. Antes das bolas vieram os pisos. Eu fiz exatamente um movimento contrário. Eu peguei os azulejos hexagonais e construí elementos sólidos. Só que eu percebi que eu tinha poucas manipulações que eu poderia fazer, porque a geometria ela se impõe. De alguma maneira, eu acho que as formas finais dos trabalhos são muito mais... Elas se colocam para mim do que eu coloco sobre elas. Eu procuro tentar extrair essa geometria escondida, tem a ver com
uma certa busca de encontrar a fórmula. A gente falou da geometria sagrada, que de alguma maneira tentava achar a matemática que explicasse o universo, a natureza, a galáxia. Então tem um pouco essa tentativa de achar dentro dos objetos mundanos do mundo essa geometria, essa explicação, essa quase autoconstrução. É esse trabalho aqui que eu acho que é muito emblemático nesse sentido, que chama progressão geométrica, que basicamente eu pego a segunda bola, é esse coisa truncada, essa bola de futebol clássica que a gente imagina, e ao retirar os hexágonos dela, ela se reduz a um dodecaedro, ela fica apenas com os seus 12 pentágonos. E conforme eu vou acrescentando em volta desses pentágonos mais camadas de hexágono, ela vai se torcendo no espaço, ampliando o seu volume, mas também a forma final visível é muito mais um icosaedro. Você vê muito mais os triângulos, as faces triangulares do que de fato o objeto. O mais curioso isso é que eu descobri isso através do trabalho. Eu não sabia nada disso, depois o trabalho ele foi se construindo assim pela própria lógica dele. Eu não tinha como construir um outro formato sem quebrar as regras, que muitas vezes eu mesmo impunha. Por exemplo, eu desmonto a bola. Eu jamais corto um gomo para dar um determinado formato que eu quero. A forma se impõe a partir das regras que eu coloco. E nesse sentido é mais um paralelo com a ideia do jogo, né? Porque também estou jogando com regras, como uma partida de tênis, porque tem determinado número de sets ou por que uma cesta de basquete vale 2 pontos, outra vale 3 e não 4. Então são regras que de alguma maneira a gente se coloca e vai também descobrindo maneiras de ser mais eficiente dentro dessas regras que nós mesmos colocamos. Agora, nesses trabalhos que eu chamo de pintura, né? Mas eles conversam diretamente com essa noção também da pintura moderna, da planaridade, né? Ou seja, a pintura deixa de ser um espaço para querer imitar como a gente, né, relaciona visualmente com o mundo, com as coisas, e passa a ser um espaço em si, autônomo em si. E aí você também tira essas unidades, digamos assim, das bolas e traz agora para a planaridade, assim, para a gente, né, ter uma outra relação com elas. Esse trabalho também do começo dos anos 2000, ele é muito importante na sua obra de uma maneira geral. Assim, né? Eu acho que esse trabalho, sou muito sincero, eu não tinha a menor consciência da importância do futebol, né? Porque como eu sou uma pessoa que nunca me interessei pessoalmente no futebol, obviamente sei, né? Da existência, da importância, sei da existência da importância, mas nunca vivenciei isso. E a questão dele era essa questão moderna do espaço, do plano, né, que vem da história da arte, que vem muito dessa formação acadêmica de escolas de belas artes, apesar de eu nunca ter sido nada nem próximo de pintor acadêmico, mas esse espaço, é uma autonomia do quadro. Mas ao mesmo tempo aqui tem esse humor, porque ela representa a bola, mas ela é bola, porque as pessoas chamam isso de bola, mas bola é espacial. Então tem um pouco essa brincadeira com a própria noção de espaço. Aquele trabalho ali, particularmente, ele ainda dá mais uma volta nisso, que ao mesmo tempo que eu planifico as bolas, elas planas sugerem um outro espaço, e ao mesmo tempo é um cubo, né, virtual, que é quase também, na nossa imaginação, o antagonista da bola, né? Não o espaço, mas ele é plano. Então, o trabalho também, às vezes, tende a criar essa circularidade na linguagem. Que ele volta a ter profundidade, o plano. Volta a profundidade. Você vê o topo, você vê a área, você vê a luz. Brincando que você passeou pela história da pintura toda, né? Ali. Jogou menos. Sem usar tinta. Tem, sem usar tinta. Você vê que tem muita tinta. Essa é outra questão desse trabalho, assim, que eu acho que mais uma surpresa, né? Primeiro da velocidade que essas cores e essas bolas mudam no mercado. Isso, obviamente, vem dessa importância do futebol e da conexão que as pessoas têm com o futebol, que eu não tinha essa conexão. E eu consigo perceber também porque o trabalho ele adquiriu, né,
essa visibilidade. Esse trabalho de bola específico. Uma paleta dessa é incrível, né? Quer Exatamente. dizer, a gente fica pensando também de onde que vem esse gosto que a gente vê nas camisas de futebol, nas bolas, quer dizer, é uma estética própria, muito própria, muito singular. Né? Todas as intervenções, se vocês forem reparar, são muito, apesar de parecerem muito complexas, eu tento fazer com que seja quase óbvia a construção. Como você falou, eu tento escutar o objeto, ou mesmo aquele trabalho que parece muito mais complexo, aquele espaço. Se fosse descrever um movimento, ele é resolvido basicamente com um fio de nylon. Ela fica uma coisa quase portátil. Então, me interessa também esse estudo de tentar construir uma coisa que deu para ver como é que foi feito mais ou menos. Já para ver que é costurado, a bola deu para ver que foi cortada, que tem um encaixe às vezes um pouco atetoso, que não é uma coisa nesse sentido modernista ideal. Ela tem uma presença, assim, ela força a barra para ser arte. De alguma maneira eu poderia pegar essa bola e desmontar e ela se transformar em bola de futebol novamente. Eu gosto um pouco dessa percepção que o objeto está ali, de forma muito tosca, de alguma maneira, né? Mas muito real também isso, muito vivo, porque a gente vê que tem um gosto de tocar um material, quer dizer, tem a presença de sua mão manipulando esse material. Então, teve um encontro com esses objetos. Sim, sim. Aqui a ideia do trabalho seria, eu peguei uma bolinha de ping-pong e passei giz nela, giz de sinuca, só para marcar, e fiz uma partida com uma pessoa, e aonde a bolinha tocava, com giz, ela marcava às vezes um pouco mais ou um pouco menos o tampo da mesa. Depois eu fui com uma broca, né, como se fosse chama fresa, e fiz umas crateras mais fundas ou menos fundas na bola, dependendo da intensidade da marca do giz. E isso aqui, de alguma maneira, mostra, né, assim, materializa, tipo um fóssil quase dessa partida que foi jogada. E as bolinhas laranjas marcam o último momento de cada ponto que a bolinha tocou a mesa. Então, na verdade, é quase uma gravura, uma fotografia, né, uma paralisação no tempo, no espaço desse movimento, dessa ideia de jogo, mas ao mesmo tempo, assim, esses toques na mesa são mais importantes do jogo, mas eles são invisíveis, né? Porque o jogo ele se dá no espaço-tempo, e aqui, de alguma maneira, paralisou. E o resultado também foi muito pouco previsto, né? Eu, na minha imaginação da ideia, faria outro desenho, mas não que eu tivesse, né, como escolher muito, mas o trabalho muitas vezes é isso, o resultado do material, da ação, da escolha, essencialmente conceitual, que parte, mas sem deixar de assimilar também questões estéticas. Em alguns trabalhos são mais evidente isso. Aqui aí volta também a Escola de Belas Artes não larga a gente na história da arte. Obviamente tem essa relação aqui, né? São campos, são times, né? Na arte tem essa dicotomia clássica da cor quente, que é a cor fria, quase básico, né? Mas aqui ela também associa, além da própria feitura, ela cria também referências à própria história da arte, ao Pollock, a gente chama de action pointing, em referência ao action painting. Então tem um pouco essa brincadeira também. E a instalação aqui, essa é inédita, a gente nunca tinha pensado nisso, de apresentar as telas junto com... E aqui, de fato, essa galeria foi incrível, porque criou quase uma outra tela aqui, né? Quase um teatro, um palco para essas pinturas acontecerem. Aí tem pequenas sutilezas, que aí é o ato de fazer, o ato de você gastar tempo, porque por mais que tenha muitas vezes por trás e inicialmente uma ideia conceitual,
a feitura desses trabalhos é muito importante para o resultado deles. Todos eles, em geral, demandam muito tempo de construção. Não é uma coisa que você faz de um dia para o outro. Então, esse processo da construção também é um processo de reflexão e de ajustes à ideia. E muitas vezes a ideia inicial é absolutamente transformada durante a construção, há um embate real, físico com o material. Eu acho bonito que o gesto tem a densidade assim, de uma brincadeira, de um jogo. Sim. E deve ser divertidíssimo mesmo, né? Eu fico todo cagado. Mas tem uma densidade também histórica, quer dizer, é um tipo de pintura que está assim, fazendo uma referência crítica à pintura lá do Jackson Pollock, né? Quer dizer, pontilhismo. Lembro alguns procedimentos de pontilhismo, quer dizer, ela também se endereça à história da pintura, mas no mesmo gesto, que também é uma coisa muito leve, com um grau assim de lúdico, né? E agradecer novamente, né, ao Minas, a oportunidade de poder serem parceiros desse projeto, deixar a gente trabalhar super à vontade, e ao Mauro também, que viabilizou, o Júlio, todo mundo que está aí, todo mundo está aqui. Né? Obrigado.